Olá, estamos aqui no 11º episódio do Direito em Pauta, o podcast do JusConexão UEL, um projeto de democratização do direito do curso de Direito da UEL. Do terceiro ano de graduação, eu sou a Regiana Place. E eu sou Rafaela Romagnoli, do terceiro ano da graduação. E a pauta de hoje é Relacionamentos amorosos no nosso direito. Diante da aproximação da celebração do Dia dos Namorados, no próximo dia 12 de junho, é um bom momento para nos informarmos sobre como o ordenamento enxerga e regula as diferentes formas de amar e se relacionar. Para isso, vamos entender nesse episódio como os relacionamentos interpessoais funcionam sob o olhar jurídico. Atualmente, é fundamental entender assuntos como o funcionamento dos diferentes regimes de bens no casamento, como a comunhão parcial, a separação obrigatória e a comunhão universal funcionam, além de observar o que tem sido discutido com a possível reforma do Código Civil. Também é válido compreender a diferença entre o casamento civil e o religioso. Outro ponto importante também é nos atentar ao que caracteriza uma união estável e como ela se distingue do casamento tradicional. Em seguida, vamos comentar sobre uma temática que vem cada vez mais sendo discutida e perguntada entre os casais, o chamado contrato de namoro, e como o direito vê essa categoria, já que ele não gera, em regra, efeitos jurídicos. Por fim, é essencial nos informar sobre como o nosso ordenamento jurídico tem lidado com as relações LGBTQIA+, e quais debates vêm sendo abordados sobre os relacionamentos denominados poliafetivos, ou seja, relacionamentos que envolvem mais de duas pessoas. Para isso, neste episódio, temos a honra de conversar com a nossa querida professora Fernanda Pavese. Professora, é um prazer recebê-la aqui. Olá, boa noite, o prazer é todo meu. Já agradeço o convite por estar presente nessa edição do podcast, o 11º episódio do Direito em Pauta, o podcast do JusConexão UEL. Uma alegria estar aqui com vocês. Em especial, mando um abraço carinhoso para Regiana e para a Rafa, que estão aqui conduzindo essa entrevista, mas também para toda a equipe de diretores do JusConexão. Uma alegria estar aqui. Vamos conversar sobre namoro, relações familiares e um tema muito interessante que eu gosto bastante. Vamos adentrar, então, a temática do episódio, classificando os regimes de bens previstos na nossa legislação, sendo eles definidos como as formas legais que regulam a administração e a partilha dos bens adquiridos pelo casal durante a união e em caso de dissolução. Começamos com a comunhão parcial de bens, sendo o regime legal do Brasil e, como tal, aplicando-se automaticamente quando os cônjuges não formalizam uma escolha diferente por meio do pacto antinupcial. Esse regime é considerado mais equilibrado, pois protege os interesses de ambos os cônjuges, preservando o patrimônio pré-existente e, ao mesmo tempo, em que estabelece a divisão de bens adquiridos de forma conjunta. Em seguida, vem a comunhão universal de bens, envolvendo a comunicação de todos os bens, ou seja, os adquiridos antes e durante o casamento, o que implica uma partilha total dos bens entre os cônjuges, sem distinção. Esse regime exige um pacto antinupcial para ser formalizado. Já na separação total de bens, há um impedimento da comunicação desses bens entre os cônjuges, seja antes ou durante o casamento. Cada um administra os seus bens independentemente, o que significa que, em caso de separação ou falecimento, não há partilha de bens. E, por fim, a separação obrigatória de bens, sendo imposta por lei em situações específicas, como para pessoas com mais de 70 anos ou em caso de interdição. Entretanto, é importante lembrar que, mesmo regulada por lei, o STF entendeu que a mesma não se torna obrigatória em alguns casos, devendo, portanto, ter manifestação por escritura pública. Diante disto, historicamente falando, é possível alegar que esses regimes conseguem de fato proteger hoje todas as partes envolvidas na relação? Podemos dizer que os envolvidos estão em pé de igualdade no quesito de administração e partilha de bens? Bom, essa pergunta é bem interessante porque traz uma abordagem do nosso regime de bens contemporaneamente falando, e como você mesmo observou, o regime de bens legal hoje, aquele quando as pessoas não sabem muito como escolher, ou às vezes escolhem, o que a lei coloca como o regime supletivo é o regime da comunhão parcial de bens. De fato, esse regime, como você mencionou, é um regime bem adequado
porque preserva o patrimônio anterior ao casamento, aqueles que os cônjuges já possuíam antes de casar, e partilha aqueles bens que foram adquiridos no curso da união. É interessante, exceto, né, recebidos por doação ou herança também, aí ficariam excluídos, mas até aqueles que foram adquiridos onerosamente, com a participação, né, pós-casamento, esses seriam partilhados. Historicamente, olhando muito para o passado, nós temos problemas sérios em relação ao regime de bens, né? Ali a sua pergunta menciona se ele protege ou não protege. Hoje em dia, eu vejo, pós-Constituição Federal de 88, uma possibilidade maior de proteção do que era no passado. É difícil generalizar, né, para todos os casos, mas a possibilidade contemporânea é muito melhor do que era antes. Quando a gente pensava que lá, né, na época do Estatuto da Mulher Casada, né, antes disso, né, a mulher, ao se casar, ela se tornava relativamente incapaz. E aí era claro como que ela ia administrar os bens pós-casamento, né? Então, era necessário que o regime legal adotado era a comunhão universal. Claro, faz todo sentido ser comunhão universal, porque a mulher casada não tinha condições legais de administrar esse patrimônio. A Constituição Federal de 88, sem dúvida, é um divisor de águas nesse assunto, trazendo o princípio da igualdade, colocando a paridade na administração do patrimônio, na criação dos filhos, e trazendo, né, a igualdade que é tão fundamental no casamento. Então, verifico que hoje, com a adoção do regime da comunhão parcial de bens, isso facilita bastante. Mas como você mencionou, esse não é o único regime de bens e cabe ao casal, aos nubentes, realizarem essa escolha do regime de bens lá no momento pré-casamento, no momento em que eles procuram o cartório para a realização do casamento. Esse seria o momento adequado para se conversar sobre isso. Mas a gente sabe também que da nossa cultura é difícil discutir esse assunto do patrimônio antes de casar, né? Então, por questões aí culturais, muitos casais acabam não tendo esse diálogo no período do namoro, ou principalmente, né, no noivado ali, aquele período em que está se aproximando o casamento. E por não discutirem esse assunto pré-casamento, muitas vezes a discussão a respeito do regime de bens acaba ficando um pouco minimizada no período ali da habilitação para o casamento. Então, eu acho que a gente tem, né, barreiras culturais em relação a esse assunto que precisariam ser superadas para que, de fato, a gente conseguisse falar no Brasil, né, num regime de bens que realmente pudesse atender às especificidades de cada casal. E, como você também mencionou muito bem na abertura, o regime da comunhão parcial de bens é o regime legal. O casal fazendo a opção por ele, ou às vezes não sabendo como escolher, esse regime vai ser adotado. Isso fica consignado na certidão de casamento. Então, se alguém estiver ouvindo a gente agora, que não sabe bem qual é o regime de bens do casamento, é só pegar a certidão de casamento, dar uma olhada lá no campo das observações, que vai encontrar lá embaixo a observação de qual regime de bens que se casou. E os outros regimes, esse fica mais fácil de lembrar, porque lá no momento anterior, ali no processo de habilitação para o casamento, o casal precisa celebrar o pacto antinupcial. E aí é nesse documento anterior, né, antes do casamento, que o casal decide as especificações a respeito do patrimônio do casamento. Então, quero optar pela comunhão universal. Então, isso é possível também, mas precisa fazer o pacto antinupcial. E da mesma forma, nessas opções, ou pela separação, ou pela comunhão total de bens, essas observações ficam constando ali na certidão de casamento, que é o documento em que a gente primeiro busca para saber isso. E ali vai estar constando se tem pacto ou não tem pacto, né? Se for regime da comunhão parcial, não vai ter pacto, senão resgatar o pacto para poder entender melhor as nuances desse casamento. Acho que é isso. Passando agora para outra forma de comunhão, a união estável é também uma das formas de constituição de família no Brasil e foi reconhecida pela nossa Constituição Federal. Ela se caracteriza por uma convivência pública, contínua e duradoura entre duas pessoas com o objetivo de constituir família.
É importante lembrar que atualmente existe um projeto de lei, o PL 2686, que objetiva justamente regulamentar a união estável como essa convivência pública contínua e duradoura entre companheiros, com o objetivo de constituir família. Professora, com isso em mente, para ser reconhecida como união estável e possuir todos os efeitos jurídicos, a relação precisa ser efetivamente pública e contínua? Quais as diferenças entre o casamento e a união estável? E como ficam os direitos de partilha de bens, herança e pensão no caso da união estável? Excelente, Rafaela. Eu vou começar respondendo a pergunta sobre a diferença entre o casamento e a união estável. O casamento, ele exige uma formalidade muito grande para que ele aconteça. Então, como eu contei na primeira parte, é preciso o casal comparecer ao cartório, entregar documentos para se habilitar ao casamento, escolher previamente o regime de bens, até que chegue o dia lá na frente da celebração desse casamento. E o regime de bens passaria, então, a vigorar a partir da data da celebração do casamento. A união estável, ela está longe de toda essa formalidade. E ela pressupõe, então, esse desejo de constituir família, em que os companheiros, no dia a dia, vão se percebendo e acabam, às vezes, num relacionamento, vivendo em união estável, às vezes sem nem estar percebendo muito, né, que estão em união estável. Então, ela é muito mais informal. Mas dentre a formalidade da união estável, a gente pode falar em graus de informalidade. Então, eu tenho essa que eu dei o exemplo, que é completamente informal, que é aquela situação em que acabou, né, juntando ali a escova de dente, foi ficando no final de semana na minha casa, aí foi ganhando uma gaveta, ganhou um armário, uma porta no guarda-roupa, e quando a família percebeu, já era uma família, já tinha constituído uma união estável, e até a data, às vezes exata de quando começou, fica difícil de precisar, porque ela foi acontecendo no fluxo da união. É possível também que a união estável tenha um pouquinho de formalidade, que é aquela, então, em que eu estou no relacionamento e a gente combina esse passo além. E esse passo além vem marcado, talvez, por um contrato que a gente faça, né, eu e meu companheiro, ou a minha companheira, que a gente possa registrar isso, nem entre nós ali, né, realizamos esse contrato, às vezes para formalizar no RH da empresa o plano de saúde, ou para formalizar em algum outro documento que eu preciso entregar para demonstrar que eu vivo numa união estável. E aí seria um pouquinho de formalidade, né? Mas tem também a possibilidade de um pouco mais formal dentro da informalidade toda da união estável, que seria aquela situação em que, olha, nesse momento a gente não quer pensar em casar, né? Casar com cerimônia e tudo, mas nós queremos para nossa família marcar essa união estável e a gente decide então realizar isso formalmente por meio de uma escritura pública no cartório, a gente marca um dia com as famílias, registra esse documento por escritura pública e aí eu tenho certeza o dia que começou a união estável. E é no dia que começou a união estável que começa a vigorar então o regime de bens. Então, dentro de toda essa informalidade da união estável, a gente tem graus aí de características, né, que essa união estável pode acontecer. Então, esse seria, né, a grande diferença entre a união estável e casamento. As necessidades do aspecto econômico e patrimonial também valem da mesma forma para o casamento. Eu posso, se eu vou realizar esse ato um pouco mais formal, né, lá da escritura pública, escolher o regime de bens, fazer o pacto, né, para poder deixar isso consignado, isso é possível também, senão o que vai valer é o regime da comunhão parcial de bens. Tudo aquilo que for adquirido na constância da união vai ser partilhado 50% para cada um. Agora teve uma parte da sua pergunta que você perguntou para mim, ó, a união estável, ela precisa ser, né, pública e contínua? Sim, então são esses os requisitos que a doutrina coloca, né, a publicidade, ou a ostentabilidade, que seria aquela ideia de que a comunidade me reconhece como família. Essa é uma das características da união estável. Agora, eu também dei um exemplo daquela situação em que começou ali na escova de dente e foi ganhando um pouco mais de espaço e quando viu, a gente já estava morando juntos.
nesses casos em que, às vezes, tem até divergência a respeito do começo e do fim, ou às vezes, quando mudou, deu errado o casamento, deu errado essa união, né? Vamos voltar para trás porque isso não deu certo. E aí, às vezes, o casal se separa, né? Nesse caso, foi uma união estável? Não foi uma união estável? Deu tempo de configurar essa união ou não deu? Então, o caso concreto, a situação específica é que vai demonstrar de fato se aquela união que estava ali, às vezes, no começo, sem tanta publicidade, ostentabilidade, se de fato ela tem, né, cara de união estável, porque teve a intenção de constituir família, ou se, na verdade, foi um namoro que a doutrina chama, melhor a jurisprudência fala, seria o namoro qualificado. Né? Aquele namoro, a jurisprudência cita ele como aquele namoro que é diferente dos tempos passados. Né? Antigamente, não se pensava em falar que o casal ia ter relação ou dividir uma casa, relações sexuais, ou dividir uma casa no período ainda do namoro. Mas hoje em dia não se fala mais isso. Então, a jurisprudência fala, às vezes tem um namoro que tem aspectos, às vezes, né, de uma união estável, mas, na verdade, esse seria um namoro qualificado, porque não configurou ainda essa característica da intenção de constituir família. Então, é o caso concreto que vai determinar aí, de fato, quando é muito informal, né, se de fato teve união estável ou não. Professora, muito interessante essa última resposta e ela já linka muito bem com a nossa próxima pergunta. Devido à evolução da sociedade e agora com enfoque nas relações interpessoais, o ordenamento jurídico vem tendo que se adequar às novas realidades. E hoje em dia, casais modernos buscam manobras para blindar os seus patrimônios e se afastarem da confusão patrimonial. E há também casais de namorados que, por uma escolha, passam a morar juntos, mas, no entanto, eles buscam uma forma de não configurar a união estável, já que o que eles desejam é apenas um namoro sem a intenção de constituir família. Por esses motivos, surge o tão falado contrato de namoro, que vem ganhando cada vez mais repercussão e visibilidade. Então, a gente queria saber, na sua opinião, o contrato de namoro é um meio de formalizar uma relação onde as partes não desejam o casamento? E quais seriam as validades e os efeitos dessa modalidade de acordo? A ideia é que, e eu gostei muito dessa pergunta, e ela veio bem na sequência, né, do que a gente estava conversando. Então, é bem interessante a gente pensar nessas condições do namoro contemporâneo e da intenção de constituir família. Tem um exemplo que eu gosto muito de mencionar, e eu vou tratar esse caso aqui com vocês. Eram dois jovens que moravam no interior, no interior do Paraná, e os dois passaram numa universidade aqui em Londrina. E aí, eles passaram no vestibular, no mesmo ano, em cursos diferentes. E eles pensaram sobre, já eram namorados, né? E eles pensaram sobre a possibilidade de dividir o apartamento aqui em Londrina. Vejam que a intenção deles era dividir despesas. Eles não conheciam ninguém aqui para pensar em fazer uma república só de meninas, ele uma república com outros meninos. Não, eles falaram, olha, então, já que nós dois estamos indo para cursar a universidade e precisamos alugar um lugar para que a gente possa morar lá, que tal a gente, então, dividir as nossas despesas? Isso ficou bem claro para as famílias de ambos, que a intenção deles era a de dividir despesas. Mas eles eram namorados. Então, vejam que a intenção inicial era a de dividir aquele apartamento numa relação condominial, os problemas e desavenças seriam respondidos no âmbito da responsabilidade civil ali de cada um, se um deixou de pagar, o outro deixou de pagar, mas não no âmbito das relações familiares, porque a intenção era muito clara, que era a intenção de dividir despesas naquele apartamento. Agora, em que momento se seria viável realizar um contrato disso ou não, para deixar essa união esclarecida, né? Esse fato esclarecido, essa é uma possibilidade. Mas veja e formalizar isso, né, essa intenção. Mas veja que a intenção é muito subjetiva e também isso pode ir mudando ao longo do tempo.
o que começou com uma intenção, às vezes, de, olha, vamos dividir despesas, foi se transformando na intenção de constituir família. Ao longo dos anos ou ao longo dos períodos que foram se passando, os vínculos foram se fortalecendo e eles saíram daquela característica de namoro e estão numa característica de ostentabilidade, durabilidade, características próprias ali da união estável. E aquele contrato vai ter validade? Não, o que vai ter validade é a realidade fática do momento em que eles estiverem discutindo essa questão. Então, o contrato feito lá atrás teve alteração na situação, o juiz sempre vai olhar para a situação real daquele momento da experiência de vida, né? Então, a gente pode até mencionar, né, até um exemplo, né? Na CLT, lá, eu tenho registro de trabalho. Eu trabalho, meu contrato de trabalho está falando que eu tenho que trabalhar até às 5 da tarde. Mas, na verdade, eu estou fazendo várias horas, mas eu assinei um documento que eu não tenho horas mais para trabalhar. O que vale? Vale a realidade ou vale o documento? Sempre vai valer a realidade em detrimento do documento. Então, essa é, né, apenas, né, um exemplo aí do que a gente tem, né? Então, o documento do contrato de namoro, ele não vai ter validade se a realidade apresentar algo diverso do que aquilo que foi planejado no começo. E aí, é nessa discussão, né, se é namoro ou se é união estável, que surgem as questões probatórias, né, que vão ser fundamentais ali para identificar se naquele caso era uma união estável ou era o que a jurisprudência chama de namoro qualificado, né? Eles dividiam, né, despesas ou dividiam o apartamento aos finais de semana, mas de fato, né, eu sabia que não tinha uma relação de união estável, mas era namoro. Teve um caso interessante que foi o porteiro, que foi uma testemunha decisiva para poder identificar se era união estável ou namoro, porque ele sabia que a dona fulana entrava no prédio sempre, né? E para ele, ela era dona da casa e esposa, né? A mulher do senhor tal. Então, o porteiro foi uma das testemunhas importantes e decisivas ali para caracterizar a união estável em detrimento ali daquele documento feito lá no passado que marcava um contrato de namoro. Muito obrigada, professora. E agora, pensando nos relacionamentos LGBTQIA+, e os poliafetivos, eles são modelos de relacionamento que desafiam a monogamia tradicional e a heteronormatividade. O poliamor, por exemplo, é a prática de manter múltiplos relacionamentos íntimos, com o conhecimento e consentimento de todos os envolvidos, enquanto as relações LGBTQIA+, podem incluir diferentes orientações sexuais e identidades de gênero. A combinação de ambos pode envolver pessoas LGBTQIA+, em relacionamentos poliafetivos, desafiando as normas sociais e ampliando as possibilidades de amor e de conexão. No caso da união homoafetiva no Brasil, ela passou a ser reconhecida como uma entidade familiar com a decisão histórica do Supremo Tribunal Federal, em 2011, no julgamento da DPF 132, que reconheceu que as uniões homoafetivas elas possuem os mesmos direitos legais de um casamento heteroafetivo. Essa decisão foi um marco significativo na proteção de direitos fundamentais, como a igualdade e liberdade de escolha e a não discriminação. A Constituição de 1988 estabeleceu um parâmetro importante ao garantir a igualdade perante a lei em seu artigo 5º. E, em decorrência dessa disposição, a união homoafetiva passou a ser tratada como entidade familiar, com os mesmos direitos e deveres do casamento tradicional, com a implementação de um sistema de proteção jurídica, incluindo os direitos de sucessão, herança, adoção e a pensão por morte. E apesar do reconhecimento jurídico das uniões homoafetivas, ainda existem muitos desafios em relação ao direito à filiação e adaptação da legislação civil à nova realidade das famílias não tradicionais. Desta forma, professora, é certo dizer que a legislação brasileira ainda carece de uma certa regulamentação quanto à união homoafetiva? A senhora acredita ser possível a adoção de alguma medida jurídica para que essa discriminação seja cada vez menos frequente? Sem dúvida, é importante que a gente tenha
com a transformação da legislação também, para que ela possa acompanhar as transformações que ocorreram no entendimento a respeito desse assunto e que foram conduzidas pelo judiciário, né? Como você mesmo mencionou, a busca por igualdade de direitos, pela não discriminação e pelo reconhecimento da liberdade de escolha de casais homoafetivos é fundamental que haja, né, esse respeito e que isso venha também na mesma linha do judiciário, também no legislativo. Ainda quando a Constituição ou o Código Civil vigente mencionam que o casamento é a união entre homem e mulher, a gente ainda pode olhar isso como um aspecto que precisa avançar. Por mais que tenha acontecido a mutação constitucional, que nós sabemos bem, né, que o texto continua daquela forma, mas o entendimento a respeito dele mudou, nós trabalhamos com linguagem. E enquanto a linguagem também da lei não estiver sido transformada, a gente às vezes ainda reforça, né, pode reforçar, né, ou vir a reforçar preconceitos e discriminações. Então, sem dúvida, a importância do anteprojeto e a proposta do novo Código Civil visa regulamentar esse assunto, reparar essa questão textual que nós temos hoje no nosso Código Civil, e eu vejo isso como uma mudança muito importante e significativa. Não dá para não mencionar os grandes avanços que nós tivemos, impulsionados sem dúvida pelo CNJ, que de fato trouxe diversas normas relacionadas à padronização e uniformização de registros de casamento e de união estável, mas que ainda precisamos avançar no âmbito da legislação, sem dúvida. Você me perguntou também se a adoção de alguma medida jurídica. Claro que casais que sofrem discriminação devem sempre buscar medidas jurídicas para resolver essa situação, buscando, né, o reparo disso tanto no âmbito civil quanto criminal. Então é bem importante que os casais estejam informados a respeito disso e que não aceitem nenhum tipo de discriminação em relação a essa escolha pelo casamento ou pela união estável. Então, eu tenho esse entendimento de que, se deparando com qualquer situação discriminatória, não se deve deixar isso de lado, mas deve buscar medidas, porque são a partir dessas medidas que as pessoas também vão aprendendo, às vezes na dor, né? Respondendo civilmente ou criminalmente pelo ato que praticou, e também isso vai trazendo, né, mais entendimento também na nossa sociedade. Professora, quanto aos relacionamentos poliafetivos, embora a legislação brasileira não trate diretamente sobre eles, essa forma de relacionamento tem ganhado visibilidade nos últimos anos, especialmente entre grupos mais jovens. Na sua opinião, essa forma de convívio pode ressignificar o conceito de família perante a jurisprudência e a comunidade daqui a algum tempo? Ai, Rafaela, essa pergunta é boa e ela é polêmica, né? Ela é polêmica na legislação, ela é polêmica na doutrina e os doutrinadores divergem bastante em relação ao entendimento se a família poliafetiva é de fato família ou se não é família e não seria regulamentado e nem poderia vir a ser regulamentado pelo direito. Então, acho que o ponto de partida, né? A nossa legislação não permite as famílias poliafetivas. Então, esse é o ponto de partida nosso, né? Agora, você me perguntou em relação ao futuro, se isso pode vir a configurar ou não, no futuro, uma relação familiar. É claro que a gente sabe bem que o direito proibindo não significa que não vai acontecer. É claro que arranjos familiares vão surgindo, independente da organização legislativa prever e disciplinar essa situação. Então, hoje, o que eu posso, né, trazer aqui, mas essa é uma questão bem polêmica, né? Bem polêmica. Então, vou tentar me sair dela, tá? Do melhor jeito possível. Sobre o entendimento, né, legislativo, como eu estava dizendo, o entendimento legislativo não significa que não vai acontecer famílias poliafetivas. Então, seria uma ilusão achar, né, que questões relacionadas a esse arranjo, né, essa tríade
possam ser resolvidos sem o acesso, às vezes, à justiça, é uma ilusão. Claro que situações como essa vão cada vez mais chegar ao judiciário. E aí cabe aos estudiosos do direito acompanhar também como isso vai acontecer. Acho que eu ainda não tenho uma resposta pronta para esse assunto, né, para saber aí se isso vai chegar, né, a ter uma regulamentação específica no futuro, né, que hoje não tem, mas no futuro. A gente sabe que o projeto do Código Civil também não aborda essa temática, mas se isso vai acontecer ou não, eu acho que o tempo que vai dizer para a gente. E então, para fechar o nosso encontro de hoje, vamos falar sobre a evolução do conceito de família no direito brasileiro. A Constituição Federal de 88 foi um marco importante na redefinição do conceito de família, abrindo espaço para diversas formas de organização familiar. E antes da nossa Constituição de 88, o conceito de família no direito brasileiro estava restrito ao casamento formal entre homem e mulher, com implicações claras para os direitos patrimoniais, sucessórios e de filiação. A nova Constituição estabeleceu uma visão mais inclusiva da família, contemplando a diversidade de arranjos familiares, incluindo casamentos homoafetivos, uniões estáveis e as famílias monoparentais. Professora, apesar do progresso no nosso reconhecimento de diferentes formas de família, é notável que ainda temos um longo caminho a percorrer, certo? É possível deixar o nosso ordenamento jurídico mais em pé de igualdade perante a sociedade? Regiana, essa pergunta é muito boa. Enquanto você trazia a introdução às perguntas, eu fiquei pensando em muitas situações que ainda ocorrem, talvez não em cidades um pouco maiores, como aqui em Londrina, mas em cidades menores, em que mesmo a ruptura das relações conjugais, né, com o divórcio ou a dissolução da união estável, acabam ainda gerando tanto preconceito que recai muito sobre as mulheres, né? Então, a gente precisa avançar. Por mais que a nossa Constituição Federal tenha trazido um rol exemplificativo a respeito das formas de família, trazendo o reconhecimento tão importante lá na década de 80, lá em 88, sobre o reconhecimento da família monoparental, que era uma realidade nacional, muitas famílias compostas muitas vezes pela mãe e sua prole, né? Então, essa família monoparental, ela ganhou essa visibilidade, esse status constitucional, algo sem dúvida muito importante, assim como as uniões estáveis, que são situações que também, é claro que existiam, mas não tinham a previsão no reconhecimento legislativo. Então, várias situações ainda hoje exigem um amadurecimento da nossa sociedade a respeito das questões familiares, né? Existem muitos preconceitos em relação à mulher divorciada, às famílias recompostas, e que, sem dúvida, é preciso que a gente avance mais nessa questão, no entendimento sobre o direito das famílias, no entendimento sobre o respeito, a igualdade, sobre a não discriminação, sem dúvida, como pressupostos da nossa sociedade, do nosso Estado Democrático de Direito, que precisam, de fato, ser amplamente divulgados. E aí eu gostaria de deixar o registro da importância que esse podcast e o Jus Conexão estão trabalhando nessa área, né? Na divulgação, na discussão a respeito desses temas. E isso, aos poucos, né, conhecendo melhor a respeito dos assuntos relacionados ao direito das famílias, faz com que as pessoas também minimizem os seus preconceitos, as suas opiniões muito fechadas, por vezes, né, em dogmas que precisam ser ultrapassados para que a gente possa, de fato, encontrar igualdade e, principalmente, encontrar na família um espaço de afeto, que é isso que a gente precisa construir nas nossas famílias. É um espaço de afeto, de respeito, em que os seus membros se sintam acolhidos, se sintam integrantes e com dignidade, e que as pessoas possam se manifestar dentro das suas famílias, tanto no âmbito da família, né, na família composta ali nos arranjos do casal, com os seus filhos, mas também no âmbito da família extensa, englobando, né, toda a estrutura parental. Então, é preciso que as famílias possam ser um ambiente de acolhimento
e não um ambiente de reforço de preconceito, de discriminação, de exclusão. E esse, sem dúvida, é um papel importante. Quanto mais a gente conhece, menos a gente incrimina, discrimina, menos a gente aponta o dedo para o outro, né? Então, é importante a gente deixar esse registro da família como um espaço de afeto, de desenvolvimento de afetos e de seres humanos íntegros. E, mais uma vez, eu reforço a importância desse projeto nessa construção, e é aquela, né, de passo em passo, de ação em ação, que a gente vai conseguindo construir a sociedade que a gente gostaria que existisse. Professora, muito obrigada pelas suas respostas. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, mas foi muito bom ter você aqui com a gente, poder conversar sobre esse tema tão atual. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo. Eu que agradeço, Rafaela, Regiana, o Fernando que está aqui também nos bastidores. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, participando desse episódio do Jus Conexão UEL. Fico à disposição para esclarecer dúvidas a respeito desse podcast, dúvidas futuras, ou se alguém também quiser mandar comentários também, eu depois me comprometo aí a responder junto à equipe, e a gente poder divulgar cada vez mais o direito das famílias. Desejo, então, a todos, né, como esse episódio ele marca, né, as relações familiares e a chegada do Dia dos Namorados também. Desejo muito amor aos casais, muitas famílias unidas, muita afetividade nas famílias, e muito obrigada aí pela oportunidade de conversar com vocês neste episódio. Muito obrigada, professora. E isso encerra o nosso episódio de hoje. Para você que nos ouviu até aqui, vamos te fazer um convite. Seguir o nosso projeto de extensão lá no Instagram, no @jusconexão.uel, e por lá você pode ficar ligado nos diversos conteúdos relevantes sobre o direito e saber quando vai sair o próximo episódio. E esse foi o Direito em Pauta, o podcast do Jus Conexão UEL, um projeto de democratização do direito do curso de Direito da UEL, disponível no YouTube e Spotify. Para a produção desse episódio, trabalharam Micaele da Silva, Rodrigo Sampaio, Rafaela Romagnoli, Regiana Place, João Paulo Robetuso, tendo como coordenadores Manuela Muniz, Fernando Iocomiso, sob supervisão das professoras Juliana Pavão e Ana Cláudia Pinheiro. Eu sou Rafaela Romagnoli. E eu sou a Regiana Place. Ficamos por aqui, até a próxima pauta.